Tenho o imenso prazer de apresentar a excelente pesquisadora e grande amiga Valquíria Vilas Boas para o evento de hoje. A pesquisadora Valquíria Vilas Boas possui bacharelado em Física, mestrado em Física da Matéria Condensada e doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo. Fez seu pós-doutorado no Laboratório de Magnetismo no INEL, na França. Foi professora do Instituto de Física da USP entre 1995 e 2003, professora convidada da University of San Diego, Califórnia, Estados Unidos, de 2001 a 2002, e professora adjunta do Evergreen Valley College, Califórnia, Estados Unidos, de 2002 a 2003, onde trabalhou principalmente na área de ensino de física. Tem sua formação principal na área de Física da Matéria Condensada, com ênfase em materiais magnéticos. Mas há vários anos tem trabalhado intensamente nas áreas de aprendizagem ativa para o ensino de Física e de Engenharia, de formação profissional de professores de Engenharia e de formação continuada de professores de Ciência e Matemática. Desde 2003, é professora da Universidade de Caxias do Sul, onde foi coordenadora dos projetos Novos Desafios para o Engenheiro do Futuro e Encorajando Meninas em Ciência e Tecnologia. É professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciências e Matemática e do Núcleo de Formação para Professores desta mesma universidade. Participa de vários comitês internacionais em Educação e Engenharia e, no momento, está desenvolvendo um pós-doutorado em Educação e Engenharia na Universidade do Minho, em Portugal. Durante essa apresentação, vocês poderão enviar perguntas via chat que a pesquisadora responderá logo após a apresentação. Tenham uma boa palestra. Criado em 2017, o Instituto Principia tem como mantenedora a Fundação Instituto de Física Teórica, que tem sua sede desde 1952 na Rua Pamplona, 145, em São Paulo. O Instituto Principia tem 3 programas de atuação. Um deles é a Escola de Talentos, outro é o Centro de Pesquisa e o terceiro é o Domo Digital, onde se insere o U-Science dentro do projeto de aulas e conferências sobre ciência e tecnologia. O U-Science é um programa de orientação vocacional e divulgação científica para os jovens que se interessam por ciência. Convida pesquisadoras e pesquisadores das universidades e institutos de pesquisa do Brasil para falar sobre os assuntos nos quais trabalham e também sobre o seu percurso profissional, que curso fizeram e as etapas da sua carreira até chegarem onde estão. Após a apresentação, o convidado ou a convidada estará disponível para responder às suas perguntas. Você pode saber das edições passadas e futuras do U-Science no site do Instituto Principia, www.institutoprincipia.org. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Valquíria Vilas Boas, da Universidade de Caxias do Sul, e eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência em encorajar meninas para a ciência. Eu gostaria de agradecer à professora Norma Regiane e ao Instituto Principia por este convite e pela oportunidade. Por que encorajar meninas para as carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática? Bem, a resposta é muito simples. Porque o mundo precisa de mais cientistas, a ciência precisa de mais mulheres e as mulheres têm muito a oferecer à ciência e à tecnologia. Trago aqui alguns dados sobre medalhistas nas Olimpíadas Brasileiras de Física. Este gráfico traz o percentual de premiações de meninos, barras roxas, e de meninas, barras laranja. Nós podemos ver que temos dados a partir do 8º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio.
o que vemos é que para todos estes anos escolares, a porcentagem de meninos premiados é muito maior do que a porcentagem de meninas premiadas. E o que isso significa? Significa que os meninos sabem mais física do que as meninas? Que os meninos são mais inteligentes do que as meninas? Não, eu não acredito nisso. E se formos olhar os dados dos participantes, o que vamos ver é que a percentagem de meninas participantes comparada com a de meninos participantes é muito menor. Ou seja, não é uma questão de mais meninos inteligentes do que meninas inteligentes, ou que gostem, ou que saibam física, mas sim que o número de meninas que participam dessas Olimpíadas é muito menor do que o número de meninos. E por que isso? Por que isso acontece? Bem, não bastasse esse tipo de dado, nós também temos dados, por exemplo, como os do relatório anual da Unesco, os últimos dados são por ano de 2014, de que a porcentagem de mulheres trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, na verdade, ela também é muito pequena. Então, para o mundo, temos algo como em torno de 30%. Ou seja, 30% de mulheres, 70% de homens. No caso da América Latina, temos da ordem de 45% de mulheres trabalhando em pesquisa e desenvolvimento. E no caso da América do Norte e Europa Ocidental, temos 32%. Me chamou muita atenção desses dados o fato de que nos Estados Unidos e na Alemanha, somente 30% das mulheres trabalham em pesquisa e desenvolvimento. Imagina, Estados Unidos e Alemanha, países tão desenvolvidos, com tanta ciência e tecnologia sendo gerada, né? E números tão pequenos. E a pergunta que não quer calar é por que tão poucas mulheres nas carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática? Existem algumas teorias. Nos últimos 20, 30 anos, muitas pessoas têm estudado o porquê tão poucas mulheres se interessam pelas carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Por que tão poucas mulheres tão poucas meninas optam por essas carreiras, por estas áreas? E alguns fatores podem ser aqui elencados. Um deles são valores culturais ultrapassados, que aonde as pessoas, né, na verdade, acreditam que meninos devem brincar com Lego, brinquedinhos de montar, né, bola, kits de ciência, e as meninas devem ganhar como presentes para brincar bonecas, panelinhas, fogõezinhos, vassouras. Então, valores culturais extremamente ultrapassados e que geram um grande gap nas questões de gênero. Um outro fator seria a falta de modelos nos quais se inspirar. Aqui nós temos 3 fotos de 3 mulheres brasileiras, tá certo? Eu acredito que um grande número de pessoas saiba quem é esta mulher. Um número não tão grande de pessoas deve saber quem é esta mulher da foto do meio. E acredito que um número muito pequeno de pessoas saiba dizer quem é esta mulher aqui da foto mais à direita. Se nós formos buscar informações sobre essas 3 mulheres no Instagram, todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece Instagram, a maioria conhece, pelo menos usa, tem conta. Nós vamos ver que a primeira mulher daquela foto, e que um grande número de pessoas eu afirmei que conhece, é a Anitta. A Anitta tem 48 milhões de seguidores no Instagram. A segunda mulher é a Tabata Amaral. Ela é uma política brasileira, deputada federal pelo estado de São Paulo, ativista pela educação. E a Tabata, ela só tem praticamente 600 mil seguidores. Mas a Tabata tem uma história muito interessante. A Tabata é uma menina que vem de uma família com poucas condições e que se mostrou muito talentosa na área da matemática, numa escola pública, né, da periferia da cidade de São Paulo.
E, por influência de seus professores, a Tabata começou a participar da Olimpíada Brasileira de Matemática. E ela começou a ter resultados muito bons. Esses resultados levaram a Tabata a ganhar uma bolsa de estudos para uma escola particular de São Paulo. E o desempenho da Tabata na escola e nas Olimpíadas, ela continuou participando, foi seguido, né, foi acompanhado, e ao final do ensino médio, a Tabata recebeu a oferta de 5 bolsas de estudo totalmente gratuitas para que ela estudasse em universidades americanas. E uma das bolsas era para Harvard. E a Tabata Amaral resolveu estudar em Harvard. Ela queria estudar astrofísica e ela foi para Harvard, estudou astrofísica e estudou também ciências políticas. Voltou ao Brasil, ela só tem 26 anos, é uma menina bem jovem, voltou ao Brasil e hoje está lutando pela educação no Brasil. Mas veja bem, a Anitta tem 48 milhões de seguidores, é praticamente 25% da população brasileira, e 20% da população brasileira. E a Tabata tem 600 mil seguidores. Já aqui, a terceira mulher, se trata de uma astrofísica muito famosa, é a professora Thaisa Storck Bergman, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Thaisa, ela tem no Instagram somente 332 seguidores. E aí a gente fica se perguntando, né? Por que será isso? Bem, nos Estados Unidos, com certeza, a Rihanna ou a Beyoncé tem muito mais seguidores do que tinha a Millie Dresselhaus, que era a maior pesquisadora sobre nanotubos de carbono, né? Não tenho a menor dúvida. Bem, a doutora Millie Dresselhaus nem Instagram não tinha. Mas, enfim, de qualquer forma, a pergunta sempre fica por que, né, as cientistas, as pesquisadoras, elas não têm o seu trabalho veiculado como tem uma cantora, como tem uma atriz, como tem um jogador de futebol, enfim, né? E essa é uma pergunta que não pode, que a gente não quer que cale, né? Então, essa falta de modelos nos quais se inspirar, na verdade, ela é relativa, né? Porque a gente tem muitas professoras que incentivam as suas estudantes para as ciências, para a matemática. Tem muitas mulheres cientistas que têm resultados muito importantes nas suas pesquisas, mas ainda o que acontece é que a mídia não ajuda muito, não. A mídia não faz esses nomes realmente serem veiculados, chegarem nas meninas. Um outro fator que é apontado para esse pequeno número é a falta de apoio familiar. E aqui é importante dizer que nem todo mundo tem uma Marie Curie como mãe. Marie Curie, que a gente sabe, ganhou 2 prêmios Nobel, né, de Física e de Química, e ela teve 2 filhas, e uma delas, a Irene Curie, também ganhou um prêmio Nobel, né, seguiu a carreira científica e ganhou um prêmio Nobel. Esse senhor aqui, essa pessoa, é um professor de uma universidade americana, da área de ciência e tecnologia, e ele está aqui incentivando a filha dele a construir um pequeno robô. Então, aparentemente, quem tem, né, esses modelos em casa tem mais facilidade de seguir para essas áreas. Agora, quem não tem esses modelos, muitas vezes recebe um apoio negativo, no sentido de dizerem para as meninas que esse tipo de carreira não servem para elas. As escolas, por sua vez, também não ajudam muito nessas áreas de ciência e tecnologia, né? Escolas muito convencionais, com métodos muito ultrapassados, professores pouco preparados. Não necessariamente as crianças precisam estar numa escola particular com muitos meios para ser incentivada, né, a desenvolver habilidades que são importantes para a área das ciências e da tecnologia. Mas, infelizmente, as escolas muitas vezes não ajudam também as meninas, né, a escolher esse tipo de carreira. E aqui, essa figura mostra bem os fatores que influenciam a participação, o desempenho e o avanço de meninas e mulheres nos estudos da área da ciência e tecnologia, né? Então, os fatores que a sociedade influencia, por exemplo, as mídias sociais e de massa, né, que
comentei bastante ali sobre a questão do Instagram, a própria TV, né? A escola, né, que não necessariamente usa estratégias de ensino adequadas e também não tem os recursos para desenvolver uma educação que favoreça, né, a escolha por essas áreas. As famílias e os colegas, os pares, né, falta incentivo, falta a crença dos pais, né, no fato de que mulher não serve para isso, né, e às vezes as próprias estudantes que não se sentem motivadas ou competentes, que não acham que não têm habilidade suficiente para poder seguir nessas áreas. Enfim, modelos não faltam, né, e eles existem desde que o mundo é mundo, mulheres que entendiam, observavam a natureza e propuseram coisas interessantes. Então, a gente traz aqui o exemplo da Ada Lovelace, que era uma matemática considerada a primeira programadora de computador, mesmo quando os computadores não existiam, né? Em princípio, ela é considerada a primeira mulher, não só a primeira mulher, a primeira pessoa a desenvolver um algoritmo de computador. Temos exemplos brasileiros, como a professora Ivone Mascarenhas, que é uma cristalógrafa famosa, professora aposentada do Instituto de Física de São Carlos, né, da Universidade de São Paulo, que recebeu em 2017 um prêmio da UPAC pelo seu trabalho em química, né? Então, a professora Ivone Mascarenhas hoje tem quase 90 anos de idade, nós tivemos a oportunidade de recebê-la na Universidade de Caxias do Sul, ela participou de um bate-papo com as meninas do Encorajando Meninas, uns 10 anos atrás, e foi muito interessante ouvir a história da professora Ivone, das dificuldades que ela enfrentou, mas ela sempre disse que ela pôs tanto empenho que ela não achou que ela estava sendo desfavorecida, muito pelo contrário, o empenho dela superou qualquer obstáculo que pudesse ter surgido. E a professora Thaisa Storck Bergman, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, essa astrofísica super famosa, que em 2015 ela ganhou o prêmio L'Oréal Unesco, né, como uma das cientistas mais importantes do mundo. 5 cientistas por ano são apontadas e em 2015 a professora Thaisa Bergman, com somente 332 seguidores no Instagram, né, a professora Thaisa ganhou esse prêmio, tinha o rosto dela estampado pelas ruas de Paris, né, é uma astrofísica que estuda buracos negros no centro de galáxias, enfim, é uma mulher inteligentíssima, é uma das cientistas brasileiras mais citadas no Brasil e no mundo, e, enfim, é pouco conhecida da população em geral. Será que a gente não precisava fazer mais barulho em torno da professora Thaisa, né? Não só dela, das várias cientistas que a gente tem hoje atuando e das que a gente já teve atuando e que fizeram história, para incentivar as nossas meninas. Nesse contexto, em 2009, né, nós criamos na Universidade de Caxias do Sul essa atividade que faz parte do projeto Engenheiro do Futuro, chamando Encorajando Meninas em Ciência e Tecnologia. Os nossos objetivos eram oferecer oficinas, mão na massa para essas meninas, incentivá-las a participar de mostras científicas e tecnológicas, incentivá-las a participar de Olimpíadas de Matemática, oferecer atividades de ciência no cinema para elas, atividades de bate-papo com cientistas e engenheiras e promover visitas a museus e empresas da região. Aqui agora eu mostro para vocês um pouco, algumas cenas, algumas imagens das diversas atividades que a gente tem desenvolvido ao longo desses 11 anos no Encorajando Meninas em Ciência e Tecnologia da Universidade de Caxias do Sul. Então nós temos alunas em laboratórios de química, da engenharia química, alunas aprendendo mais sobre metrologia no laboratório de física, alunas fazendo concreto no laboratório de engenharia civil, aprendendo mais sobre eletricidade e magnetismo no laboratório de física, aqui a gente usando um gerador de Van de Graaff, né? Estudantes que estão aqui aprendendo sobre fases da Lua, e no mesmo dia, à noite, elas participaram de uma observação astronômica, né, utilizando o telescópio da universidade, aqui numa oficina de aeromodelo, onde as estudantes desenvolveram
um avião, um protótipo de um avião, e aqui uma oficina de robôs, onde as meninas, né, desenvolveram um pouco de programação dos robôs, enfim, aprenderam sobre robótica. Algumas dessas oficinas, elas duravam mais do que um encontro, né? É importante dizer que essa atividade Encorajando Meninas em Ciência e Tecnologia era uma atividade anual. Então, um grupo de meninas é selecionado e essas meninas, todas as sextas-feiras à tarde, vão para a Universidade de Caxias do Sul e participam de oficinas variadas, de atividades variadas, né? Viajam para museus, viajam para empresas para conhecer mais sobre ciência e tecnologia. Então, aqui algumas cenas dessas meninas apresentando trabalhos nas mostras científicas, né? Essa mostra científica é uma mostra científica que acontece na Universidade de Caxias do Sul para alunos de ensino fundamental e médio todos os anos, né? Então, aqui nós temos uma vista da mostra que recebe mais de 70 trabalhos anualmente, e aqui um trabalho em destaque. Aqui algumas fotos de mostras científicas que são feitas nas escolas, porque nós não somente trabalhamos com as estudantes, mas nós também trabalhamos com os professores, oferecendo cursos de capacitação para que esses professores possam desenvolver atividades nas escolas e alcançar o maior número possível, não só de estudantes do sexo feminino, mas também de meninos que queiram ir para essa área da ciência e tecnologia. E temos destaques, né? Destaques de garotas que participaram do Encorajando Meninas e que fizeram muito bonito em algumas situações, né? Eu vou mostrar 2 situações aqui, mas nós tivemos muitas outras. Essas são as que tiveram, assim, maior projeção. A Joana Meneguzzo Pasquale, que entre 2014 e 2015 ganhou um prêmio por um trabalho feito para detectar concentrações tóxicas no leite. Era uma época no Rio Grande do Sul onde o leite andou sendo contaminado, e a Joana se interessou por esse problema, desenvolveu esse kit e ganhou o prêmio Jovem Cientista do CNPq. A Joana fez tanto sucesso que até foi convidada para desenvolver esse trabalho na Embrapa, tá? Então a Joana ganhou esse prêmio importantíssimo, que é o prêmio Jovem Cientista. Também dou destaque aqui para a Júlia Pedroso Mascarello, que entre 2015 e 2016 desenvolveu um projeto de filmes poliméricos, né, para fins agrícolas, a partir de amido e gelatina extraída de resíduos de couro. O Rio Grande do Sul é um estado que tem muito resíduo da empresa de sapatos, né? E então uma ideia era utilizar isso para cobrir as plantações e proteger as plantações de pestes. E esse projeto ganhou um prêmio a nível nacional na Mostra Tec, que é a mostra da Fundação Liberato, que acontece lá no Rio Grande do Sul, é uma mostra nacional e internacional, e a Júlia ganhou um prêmio na Mostra Tec para participar de uma mostra internacional em Barcelona, na Espanha, e também foi premiada lá com o 2º lugar da área das ciências exatas. Além disso, as nossas meninas participam das Olimpíadas de Matemática, né? E as preparações acontecem nas escolas e depois elas continuam passando pela Olimpíada na Universidade de Caxias do Sul e depois vão participar da etapa nacional. Também promovemos atividades de ciência no cinema para essas meninas. Por exemplo, no ano de 2019, nós promovemos 2 sessões de cinema. A Universidade de Caxias do Sul tem um cinema, né, que é utilizado com os nossos estudantes e com alunos de escolas de ensino fundamental e médio, e nós, então, promovemos 2 sessões de cinema no ano passado. Um que foi sobre o filme Ágora, aonde a principal personagem é a cientista, filósofa, astrônoma e matemática Hipátia, né, que supostamente foi a primeira pessoa a propor o modelo heliocêntrico e dizer que os planetas descreviam órbitas elípticas, né? E o outro filme que a gente compartilhou com as meninas, né, do Encorajando Meninas de 2019, foi o filme Estrelas Além do Tempo, onde uma das cientistas, a Katherine Johnson, era uma matemática brilhante que tinha de fazer
cálculos para garantir os astronautas conseguirem ir e voltar do espaço em segurança, porque naquela época não haviam computadores que fizessem esses cálculos com toda a precisão necessária, né? E esse filme, além da questão da mulher na ciência, também nos permite discutir questões raciais, né? Que são muito importantes. Cada dia a gente vê todas essas problemáticas que precisam ser abordadas, né? E precisam ser trazidas para o ambiente escolar. Tem os bate-papos com os cientistas, né? Os bate-papos com os cientistas, então aqui foi uma sessão com uma professora também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Daniela e a aluna dela de doutorado, que vieram conversar com as nossas estudantes do Encorajando, uma professora Liane Loder da Engenharia Elétrica, aqui meninas da Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Maria. A gente sempre tenta trazer alunas que participaram em outras edições do Encorajando Meninas, né, para dar o depoimento delas de como a nossa atividade impactou na escolha delas pela profissão. Então, aqui nós temos a Maria Luísa, que participou do Encorajando Meninas na edição de 2012 e entrou na Universidade Federal de Santa Maria para estudar engenharia aeroespacial. A gente também promove leituras, né, para questões importantes. Então, por exemplo, nós captamos alguns recursos junto às empresas da região e conseguimos comprar livros para oferecer para as nossas participantes do Encorajando. Então, acho que foi 2017, nós lemos com as meninas o livro Sejamos Todos Feministas e discutimos as questões de gênero, obviamente. Num outro ano, a gente propôs a leitura do livro De Repente nas Profundezas do Bosque, por meio do qual nós discutimos sustentabilidade e meio ambiente, e enfim, essas são algumas das muitas atividades que a gente vem fazendo nesses 11 anos de Encorajando Meninas em Ciência e Tecnologia. E aqui eu queria só mostrar alguns resultados, eles são de 2012 e 2013, mas eles já mostram uma tendência interessante, que na Universidade de Caxias do Sul, até 2012, haviam se formado 1.880 alunos na área de ciência e tecnologia, dos quais 472 eram do sexo feminino, ou seja, representavam 25% do total. Os dados que nós levantamos junto às participantes do Encorajando Meninas em Ciência e Tecnologia de 2009 até 2013 mostraram que um percentual de 47,3% das participantes optaram por cursos na área de Ciência e Tecnologia, o que mostra que esses programas, eles são sim muito importantes para que a gente possa captar mais talentos para a área da Ciência e Tecnologia. E aí vocês podem me perguntar, né? E eu, como é que eu vim parar nessa área da ciência e tecnologia? Bom, eu vou falar um pouquinho de mim agora, né? Eu sou paulista de São Caetano do Sul. Eu estudei no grupo escolar de Vila Tupã, meu ensino fundamental, e depois meu ensino médio na Escola Técnica Municipal Jorge Street. E eu acho que foi muito importante para mim, né? Vocês veem os livros que tem na mesa da minha foto aqui, satélites e naves espaciais, os grandes rios do mundo, o planeta Terra. Foi muito importante para mim a influência da minha professora de matemática, né, do ensino fundamental 2. A minha professora de matemática, o nome dela era Maria Lúcia Padovani, eu nunca vou esquecer essa professora. Ela teve papel determinante na minha escolha de ir, por exemplo, para uma escola técnica, porque na época se falava muito no fato de estudar engenharia, né? E eu, por um momento, pensei que, puxa, né, podia estudar engenharia, eu sou boa de matemática. E essa professora, Maria Lúcia Padovani, ela foi um modelo sensacional para mim e me incentivou muito, né, a seguir a carreira da área das exatas. E lá na Escola Técnica Jorge Street, eu fazia um curso técnico, então na área da elétrica, e eu gostava muito da física. Eu continuava gostando da matemática, meu professor de matemática era simplesmente sensacional, né, o nome dele era Aloísio, e o professor de física não era assim tão sensacional, mas o assunto me fascinava.
E eu resolvi que não, que o meu negócio não era engenharia não, que eu queria mesmo era estudar física. E eu fui me informar sobre a Universidade de São Paulo, sobre o Instituto de Física, e resolvi prestar vestibular para física. E a minha grande aventura, então, começou no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Lá eu me tornei bacharel e mestre em física e depois doutora em ciências. Aqui é o dia da minha formatura com duas das minhas grandes amigas na nossa formatura em bacharel em física. O meu doutorado, né, meu mestrado e meu doutorado, eu fiz na área de magnetismo, né, materiais magnéticos. E eu estudei os ímãs permanentes de neodímio ferro-boro, ímãs de alto desempenho que nós encontramos nos fones de ouvido que a gente usa, né, esses mini fones de ouvido, eles só são tão poderosos assim por conta desses ímãs, né, que estão lá dentro dos fones de ouvido. Então, era um assunto muito fascinante, eu sempre fui muito fascinada pela eletricidade, pelo magnetismo. Aí, a minha aventura continuou num pós-doutorado no Laboratório de Magnetismo Louis Néel, do Centro Nacional de Pesquisa Científica, em Grenoble, na França. Aqui está Grenoble, nos Alpes franceses, e aqui está o CNRS. Essa região aqui em Grenoble é chamada de polígono científico, né? Tem vários laboratórios aqui, e um deles é o Laboratório de Magnetismo Louis Néel. Eu tive a oportunidade, na minha primeira passagem pelo laboratório Louis Néel, que ainda foi na época do doutorado, num doutorado sanduíche, de conhecer o Louis Néel, prêmio Nobel, né? Pessoalmente, foi uma coisa muito emocionante. Em 1995, depois de ter feito meu pós-doc, eu passei num concurso no Instituto de Física da Universidade de São Paulo e fui professora assistente lá de 1995 a 2001. Em 2001, eu fui morar nos Estados Unidos, fui professora visitante da Universidade de San Diego, fica na cidade de San Diego, na Califórnia, e depois eu fui professora assistente de 2002 a 2003 no Evergreen Valley College, né, um college, ou seja, uma instituição de ensino superior, principalmente frequentada por alunos de classes menos privilegiadas, imigrantes. Foi uma experiência incrível. E durante essa experiência eu tive a oportunidade de conhecer o Chabot Space Science Center, em Oakland, na Califórnia, né, uma cidade muito pertinho de San Francisco, né, e perto de São José, que era onde eu trabalhava nesse college. E lá, na ocasião, havia uma atividade chamada Encouraging Girls in Science and Technology. E eu falei, puxa, mas por que não fazer isso no Brasil, né? E aquilo ficou na minha cabeça. E eu pensei, puxa, quando eu voltar ao Brasil, eu vou fazer isso, né? Hoje, esse programa do Chabot Center, ele mudou de nome, ele chama Tech Bridge Girls, mas ele existe desde 2000, né? Só que quando eu estava lá, tinha outro nome. E voltando para o Brasil, eu fui trabalhar na Universidade de Caxias do Sul, estou lá desde 2003, já há alguns anos sou professora titular da UX, né? E eu tive a chance, então, de, na Universidade de Caxias do Sul, realizar esse meu sonho de criar esse programa de encorajar meninas em ciência e tecnologia. E eu diria, assim, que é uma das coisas mais, assim, rewarding, mais, assim, que me deu mais felicidade, né, na minha carreira, é poder encorajar essas meninas para a ciência e tecnologia. Enfim, eu fiz muitas outras coisas e faço muitas outras coisas na minha vida, né? Fui coordenadora do projeto Engenheiro do Futuro, do Petrofut e do Encorajando de 2007 a 2018. Trabalho com aprendizagem ativa e educação e engenharia, né? Faço parte de vários comitês, sou membro de jornais na área de educação e engenharia, ensino de ciências, faço parte do comitê consultivo do Centro Aalborg para aprendizagem baseada em problemas, né, na ciência, na engenharia e na sustentabilidade, e acredito muito na formação dos professores, né, trabalho com formação profissional de professores, tanto de ensino superior quanto de
ensino fundamental e médio, porque eu acho que capacitar os professores é a coisa mais importante para a gente poder tê-los atuando, incentivando os estudantes e promovendo uma educação de qualidade no Brasil, né? Gostaria de estressar que tive a oportunidade de nascer e estudar em São Caetano do Sul, os meus primeiros passos, né, ensino fundamental e médio, que é uma cidade onde as escolas eram muito boas, ainda são muito boas, né? Sempre tive toda uma educação em ensino público, né? E diria que, olha, todo mundo que gosta de matemática, todo mundo que gosta de montar coisas, de construir coisas, de saber como as coisas funcionam, né? Precisam se dar essa chance, essa oportunidade de estudar. Meninas, por favor, não desistam desse sonho de ter uma carreira em ciência e tecnologia, sabe? Nós podemos, sim, fazer grandes coisas para a ciência e para a tecnologia. A ciência e a tecnologia, a ciência precisa das meninas, precisa das mulheres, né? Da nossa sensibilidade, da nossa meticulosidade, enfim, de características que nós temos e que os meninos não têm. Eles têm outras que eles têm que nós não temos, mas enfim, a ciência pode fazer grande proveito dessas nossas habilidades e nós, sabe, somos tão boas quanto eles, somos tão sabidas quanto eles e estamos aí para auxiliar esse mundão a ser melhor, né? As pessoas a terem uma vida mais digna, com uma melhor qualidade. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite e gostaria de deixar aqui essa fotinho das minhas bolsistas, né? Elas foram muito tempo bolsistas no meu projeto e aqui também uma outra foto de uma das turmas que participou do Encorajando Meninas em Ciência e Tecnologia. Muito obrigada pela atenção de todos.